tô sentindo Jesus na casa. Isso. Assim diz o Senhor. Esse é o tempo de você dar a volta por cima. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Quem cumprir o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima. Tudo passou, chega de chorar. Tudo que eu vivi foi uma lição. Você pode adorar o Todo-Poderoso. Olham para mim, já julgando o meu final, esquecendo que é meu Deus que faz o sobrenatural. O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. É o Deus que uma virada em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mas mesmo machucados temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Eu quero ouvir para dizer: quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Quem cumprir o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. É que sua mãe a volta por cima. É mirada de Deus pra você hoje. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Quem cumprir o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Eu quero que você estenda suas mãos assim agora, em posição de receber. Sabe por quê? Vai virar a página da tua história, meu Deus, vai virar. Vai virar a página da minha história, meu Deus, vai vir. Tem página sendo virada hoje aqui. Tem páginas sendo viradas hoje aqui. Vai. Tem páginas de jovens sendo viradas hoje aqui. Tem páginas de jovens sendo viradas. Vai virar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu
que for, seja o que for, nós vamos dar a volta por cima. Toda a página é virada. Todo prazo vence. Tudo passa. E Deus quer a nossa vitória. Deus quer a nossa vitória. Louvado seja seu nome para sempre. Pela manhã, na Santa Ceia, eu relembrei aos irmãos a grande reforma protestante. De 31 de outubro de 1517. 500 anos que a igreja foi arrancada da idolatria. Arrancado das garras do pecado. Modificada pelo poder de Deus. Homens de Deus, dos quais o mundo não era digno, se levantaram contra o sistema. Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, John Hus, John Wycliffe, João Calvino, Raimundo Savonarola e outros grandes homens de Deus do passado questionavam o porquê das indulgências e queriam que a igreja voltasse ao tempo dos evangelistas. E como disse pela manhã, 5 pilares interessantes basearam Martinho Lutero e os demais reformadores para que a igreja se tornasse protestante. Em 31 de outubro, eu aqui estou meio sem retorno, de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em Alemanha, 95 teses contra estas coisas. Mas ele se baseou principalmente em 5 solas. Como eu disse pela manhã, a palavra sola em latim é somente. Primeiro, ele disse sola fide, somente a fé. Somente a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Em segundo lugar, eles se basearam em outra coisa. Sola Escritura. Somente a Escritura tem autoridade de dirigir a igreja. Não uma bula papal ou uma encíclica de um papa, mas somente as Escrituras. Em terceiro lugar, eles se basearam em solos Cristos, somente Cristo.
Só Cristo tem o poder. Só Cristo deu a vida por nós. Só Cristo nos comprou com seu sangue. E em quarto lugar, eles se basearam na quarta sola gratia, somente a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E por último, eles se basearam na quinta sola, soli Dei glória. Glória somente a Deus. Aleluia. Glória somente a Deus. Então, meus irmãos, mas eu queria dizer que estamos precisando de outra reforma. Vira um pouquinho, por favor. A igreja precisa de outra reforma. O versículo escolhido pelos jovens é uma palavra de Saulo, o maior de todos os pregadores, o apóstolo dos gentios, que disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja, com o passar do tempo, ela foi se esgueirando pelas figueiras do jardim, se escondendo nas árvores do Getsemane, onde Jesus foi preso, esgueirando pelas sombras das árvores, amedrontada, fugindo, sem solidificação da fé, sem saber o que quer. Hoje somos mais evangélicos do que protestantes. Somos mais gospel do que adoradores. E a igreja se esgueira por entre as árvores do jardim, como Pedro, se escondendo e seguindo Jesus de longe. E quando chegou na madrugada, que eles aqueciam-se numa fogueira, e que uma empregada trouxe alguma coisa para servir, conheceu Pedro, porque Pedro seguia de longe, se esgueirando pelas árvores, e pediu para entrar lá no pátio. Não era para Pedro ir lá, ele não foi convidado, ele não foi chamado, não era para Pedro estar lá, mas ele fez sinal para João lá dentro do pátio, que era influente com o dono daquela propriedade. E João pediu ao porteiro e deixou Pedro entrar. Está escrito no Evangelho de João. Mas Pedro não era para ter ido lá. Diga para o seu irmão: não era para você ter ido lá. Mas diga de verdade: não era, irmão, para você ter ido lá. Pedro, naquele momento, ouviu a funcionária dizer: você também é discípulo do Nazareno, você também é Galileu, tuas vestes te denunciam. E Pedro diz: eu não conheço este homem. E fugiu dali, se esgueirando pelas costas das outras pessoas, se escondendo de Jesus.
querendo Jesus, mas se escondendo de Jesus. Queria estar com Jesus, mas não queria sofrer a prisão de Jesus. Segunda vez, alguém disse: este também é discípulo dele, do prisioneiro. Eu o vi com ele lá no Getsemane, e Pedro outra vez disse: eu nunca vi esse homem. Porque não era para Pedro ir lá. Diga de novo ao seu irmão: não era para você ter ido lá. Terceira vez, chegaram e disseram: você também é um dos discípulos de Jesus. E Pedro disse: não conheço esse tal Jesus. E o galo cantou. E Pedro se lembrou que 2 dias atrás Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A igreja de hoje está representada naquele Pedro. E Pedro olhou para Jesus na cela, preso, com uma coroa de espinhos na cabeça. E Jesus olha Pedro dentro dos olhos. E como quem diz: eu te disse, Pedro. E balança a cabeça. E Pedro sai para fora e chora amargamente. Se coloquem no lugar de Pedro. Foi se esconder outra vez. Sumiu Pedro. Enquanto ele sumiu, arrastavam Jesus pelas ruas de Jerusalém. Colocaram-lhe um madeiro nas costas, segundo alguns historiadores, pesava 140 quilos. E ele arrastando aquele madeiro pesado, a multidão gritava, alvoroço na cidade. Pedro escondido. Diga: Pedro estava escondido. Diga, irmão: Pedro estava escondido. Chegaram no Gólgota, deitaram Jesus no madeiro e Pedro escondido. Pedro é a igreja de hoje. Pedro somos nós. Bateram-lhe cravos nas mãos e nos pés, e ele não abriu a sua boca. E Pedro escondido. 3 da tarde, e Pedro escondido. Às 18 horas, aliás, às 6 horas, que às 3 horas que Jesus passou na cruz, Pedro escondido. E de repente, Jesus morreu. Um terremoto sacudiu a cidade. O sol escureceu. A lua não deu o seu brilho. Pessoas ressuscitaram. O centurião desceu batendo no peito, dizendo: matamos o justo, matamos o Filho de Deus. E Pedro? Onde é que Pedro estava, igreja? E Pedro? Pedro onde? Diga: Pedro estava escondido. Pergunte ao irmão aí: onde é que você está escondido? O coração de Pedro não suportava mais. Ele só escutava o alvoroço na cidade. E disseram: matamos, matamos, morreu. E Pedro se desesperou. 3 dias em desespero. Fui um covarde, porque eu estava escondido. Fui um medroso, porque eu estava. Fui frouxo,
Porque eu estava. Igreja, você, quem sabe falar português, levante a mão. A palavra escondida em português é fácil de dizer. Eu estava escondido. Os discípulos choravam e Pedro, a cidade toda alvoroçada, e Pedro estava. Jesus morreu e Pedro estava. José da Arimateia, senador, e outros tiraram Jesus da cruz, o seu corpo, e colocaram na sepultura. E Pedro, onde é que Pedro estava? 3 dias escondido. No terceiro dia, Pedro apareceu numa reunião com os outros irmãos. Amém, Jorge? Vocês estão aqui no culto? Quem está no culto aí? Pedro apareceu numa reunião dos apóstolos. Era domingo de madrugada. O coração de Pedro o traiu. Ele estava desesperado porque dizia: mas eu neguei o meu Senhor. Ele morreu e eu não tive coragem de dizer que o conhecia. Tive medo e me escondi. O coração de Pedro estava em desespero, totalmente arruinado, destruído. E de repente, na casa que eles estavam reunidos, chega Maria Magdalena. Chegou Salomé, Maria Madalena e outras mulheres, desesperadas, correndo, ofegante. O que foi? Viemos do sepulcro agora. Glória a Deus. E o que teve? Chegamos lá, a tumba estava aberta. Aleluia. O anjo estava sentado em cima da pedra. Esse microfone está me matando aqui, cara. Sem retorno. É por isso que eu estou gritando. Um anjo em cima da pedra. Agora chegou. Obrigado. E então, nasci também é exagero, irmão. Estava bom. Aí, obrigado. Tem que saber fazer um negócio, né, irmão? E Pedro e João ficaram alertas. E eles disseram para nós: a quem buscais? O vivente entre os mortos não está aqui, está ressuscitou. Venha e vejam o lugar onde ele estava. E nós vimos, e Jesus não está lá. Quando elas disseram assim, João saiu correndo para o sepulcro e Pedro atrás. Saíram disparadas. Quando chegaram no sepulcro, João parou e Pedro entrou direto na tumba. O coração de Pedro estava entristecido, porque ele passou 3 dias. 3 dias. Pedro passou 3 dias. E Pedro pegou aqueles panos, aquelas vestes, e abraçou sobre si, e diz: ele ressuscitou. E Maria diz: Pedro, tenho um recado de Jesus para você. Aleluia. Quando Jesus encontra Maria e que se identifica a ele, disse: vão e digam aos meus discípulos, e a
que não se preocupe mais, estou vivo. Diga a Pedro que fique em paz, descanse o coração, eu estou vivo. Diga a Pedro que me encontre na Galileia, porque eu quero falar com ele. Aleluia, aleluia. Chegou na Galileia, no final de tudo, Jesus conversando com os discípulos, aquela alegria. Aí disse: Pedro, vem cá, siga-me. Saiu caminhando. Jesus é inteligente demais, irmão. E João veio atrás, e Pedro: Senhor, e o que é que João quer? O que é que te importa? Se quero que ele viva, venha você, siga, quero falar com você. E Pedro seguiu Jesus. Jesus pergunta: Pedro, tu me ama mais do que eles me amam? Pedro diz: sim, Senhor, apacente as minhas ovelhas. Glória a Deus. E vai andando. Novamente Jesus diz: Pedro, você me ama mais do que esses aí? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacente os meus cordeirinhos. Terceira vez, Jesus tirou o pino de uma granada e jogou no coração de Pedro. Aleluia. Jesus sabe fazer a coisa. Ele vai jogar uma granada no teu peito nesta noite. E você vai dizer tudo que sente por ele. Seu coração vai abrir para ele neste momento. Quando ele tirar o pino da granada e soltar a bomba no teu coração. E então Jesus olha para Pedro outra vez, terceira vez. 3 vezes Pedro o negou. 3 vezes Jesus o perguntou: você me ama, Pedro? E aí a bomba explodiu dentro de Pedro. E aí Pedro se desmanchou na presença do Senhor. E aí Pedro se quebrou na presença de Deus e disse: Senhor, tu sabes o quanto eu sofri nesses 3 dias. Tu sabes que eu fui um covarde. Tu sabes que eu fui um mentiroso. Tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus dizia: apacente as minhas ovelhas, porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Jesus não só perdoou Pedro, como consagrou a pastor da sua igreja. Somos Pedro. Estamos vivendo um tempo de uma igreja manca, que precisa ser outra vez modificada. Nesse versículo: não vos conformeis com este mundo, mas transformais. A gente vê alguns tipos de igreja que existe por aí. Existe a igreja conformada. Se conforma com tudo. A Rede Globo de televisão, a pior inimiga de crente, colocou nas redes sociais e no mundo, no Brasil inteiro, nos estádios de futebol, 100 milhões e uns. Porque crente reformado, crente sem compromisso, sem amor, crente sem temor de Deus, crente sem afeto espiritual, crente paralítico da audiência
Rede Globo, esses uns, eles se referem a nós. E ela lançou uma novela agora, que 2 garotos de 8 anos de idade se beijam na boca. Se você, o crente, eu digo aqui sempre, vou repetir, crente que assiste novela, existe uma probabilidade enorme de 90% dele nunca ter nascido de novo. O crente reformado é como um sepulcro caiado. Por fora tem granito, tem porcelanato, mas por dentro só tem osso e carniça. Mas pastor, você nunca falou uma palavra brava desde dia de domingo. E o que é que tem dia de domingo? Crente reformado passa o cal na parede, mas a parede é podre. Crente reformado passa a vassoura no chão, joga aquele spray cheirosinho, mas o cheiro vai sair e ele volta a ficar doente, porque ele é reformado, e esse tipo de crente não entra no céu. Existe também a igreja deformada. O crente manco, aleijado, que o pastor não pode dizer, irmã, baixe a sua blusa que está vendo o seu umbigo, que ela vai botar a igreja, e diz que o pastor está no século passado e que esse tempo não existe mais. Mas o meu Deus não mudou, a palavra não mudou. Só é Cristo, só é Cristo, só é graça, só é escritura, só é glória. Vivemos uma igreja deformada, que os crentes tatuam a perna e a barriga, bota piercing no nariz e na língua, só falta botar no olho, porque não enxerga nada. Esta igreja deformada vai ficar aqui. Crente reformado, crente deformado e crente conformado. Se conforma com as novelas, pega, que cão é esse? Salve Jorge, o santo do candomblé, que diabo é esse? O anjo mau, que anjo é esse? O anjo que caiu do céu, que anjo é esse? Do outro lado do paraíso, que lugar é esse? A viagem, que lugar é esse? Crente deformado, aleijado, paralítico, um cristianismo podre, aleijado, torto, indecente, indecoroso. Mas existe um crente transformado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O crente transformado, ele crê no batismo com o Espírito Santo. Quem diz glória a Deus? O crente transformado não ocupa seu tempo assistindo novela da Rede Globo, nem da Record, nem de nada. Quem diz glória a Deus? O crente transformado está na igreja todo dia. Quem diz glória a Deus? O crente transformado diz para a pessoa: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu. Esse é o crente transformado, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio de renovação, cheio de Deus, cheio de poder, cheio de glória. O crente transformado tem a presença de Deus na sua vida, tem a unção do Santo na sua vida. O crente transformado faz como Pedro: tu sabe que eu te amo. Quantos crentes transformados tem aqui? Quem for reformado, renovado,
ou conformado, fique sentado. Mas quem for transformado, fique de pé. Aleluia. Ainda tem crente conformado, ficou sentado por aí. Transformai-vos. Diga um para o outro: transformai-vos. Transformai-vos. Fala, jovem, transformai-vos. Transforme sua vida. Transforme sua fé. Transforme a sua crença em Deus. Transforme a sua estética. Se transforme para Deus e deixe o Espírito de Deus te usar poderosamente. 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 Amém. Se um homem beija outro, tem crente que diz, é assim mesmo. Eu digo, é pecado. Se uma moça beija outra, tem crente que diz, que bonitinho. Eu digo, é feio, é pecado. Se uma moça beija um rapaz incrédulo com a boca cheia de charuto, a outra diz, que Deus abençoe. Eu digo, não abençoe não, é pecado. Amém? Amém? Diz amém? Diz amém? Transformado. Transformado pela renovação do vosso entendimento. Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? Diga, eu sou protestante. Diga, eu sou protestante. Quem é protestante, fala, mãe. Que preguiça terrível. Se fosse um comício, vocês ficam até de madrugada dizendo, viva não sei quem. Viva uma obra, viva Deus. Aplaudindo político mentiroso em cima de palanque, aplauda Jesus. Solos Cristo. Diga em latim comigo, Solos Cristo. Solos Cristo. Irmão, que preguiça, cadê? Cadê os mais velhos do que eu? Solos Cristo. Deixa pra lá, você não tá mais. Não dê risada de mim, não. Jovem, eu vou cantar com vocês aqui um trem. Eu não sei cantar, mas... Cadê Ismael? Dançar na presença de Deus não é pecado. Pecado é assistir novela. Pular na presença de Deus não é pecado. Pecado é pular a cerca. Quem conhece? Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, e me vi cercado por este faraó, sinto me perdido e prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Só bate palma uma vez na igreja, 2 vezes era o teu problema. Me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por onde descendo em sua presença. eu direi,
Glória